A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Ouve a voz das minhas súplicas, quando clamo a ti por livramento, quando ergo minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Não me juntes aos ímpios e maldosos, no castigo que a eles está reservado, pois falam como amigos com seus companheiros, mas na realidade abrigam crueldade no coração. Retribui-lhes segundo os seus feitos, conforme suas más obras. Responde-lhes na medida de suas ações e dá-lhes o que merecem. Porque não desejam reconhecer os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Bendito seja o Senhor, pois atendeu às minhas petições. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração, e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com o meu cântico eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoe a tua herança. Apacenta-os como seu pastor e conduze-os para sempre. Mas permitam-me aqui, dentro da leitura, destacar o versículo 7. É o primeiro que está aqui na tela de vocês. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou meu coração, e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou, e com meu cântico eu o louvarei. Amém? Irmão Arche e família, quero dedicar esse versículo aí para vocês. Eu creio que esse verso vai estar aí no coração de vocês e vai ajudar muito vocês. Cremos nisso, de coração. Amém? Irmãos, antes de eu passar para essa tela, que é a tela que está aqui na frente, aqui com vocês, eu quero até dar uma interrompida aqui, espero que volte sem dificuldade. Quero dar uma interrompida aqui na apresentação do slide. Eu quero fazer uma leitura, aí você pode tomar sua Bíblia, abra lá no livro de Lucas, no capítulo 17, e eu quero realizar a leitura a partir do versículo 20. Então, Lucas, capítulo 17, versículo 20. Como vocês estão acostumados, eu farei a leitura na versão King James, e vocês estarão aí com suas Bíblias João Ferreira de Almeida. Vocês vão ver aí as palavras, os verbos que serão sinônimos, tá? Eu precisava parar o compartilhamento porque eu queria ver como está o áudio. Parece-me que está bom. Semana passada gravou bem, graças a Deus. Está disponível no YouTube, mandei o link para todos. Inclusive, se vocês desejarem partilhar esse link com outras pessoas, o façam. Eles podem também ver Jesus Cristo em sua palavra. Então, Lucas 17, a partir do verso 20, eu estarei lendo. Certa vez interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: não vem o reino de Deus com visível aparência. Este trecho do versículo 20, não vem o reino de Deus com visível aparência, foi justamente o trecho que nós vimos na terça passada. E eu pedi para que vocês atentassem muito bem que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nós usamos algumas escrituras, inclusive Isaías capítulo 53, quando o profeta Isaías fala do sofrimento do Messias este que é Jesus Cristo. E ele era um homem de dores experimentados nos trabalhos, e as pessoas viravam a cabeça quando ele passava. Ele não era uma pessoa agradável para eles. Nós vimos em São João, capítulo 8, versículo
não me lembro exatamente o versículo, mas está bem no final, acho que 46 ou 48, quando a Escritura nos mostra que ele, conversando ali com os fariseus um certo dia, eles disseram para o Senhor Jesus Cristo o seguinte, falaram para ele, olha, o Senhor não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão e ele disse, olha, Abraão viu meu dia e ele se alegrou. Versículo 57 do capítulo 8. Então, Jesus Cristo era o reino de Deus na terra no dia dele, irmão Maurício, mas eles não quiseram o Senhor, porque ele não tinha a aparência de um rei, ele não tinha a aparência de Messias na visão mental, intelectual, racional deles. Por isso que o reino de Deus agora, em nosso tempo, ele vem e também não vem com aparência exterior. Chamei a vossa atenção que as grandes igrejas, grandes templos, grandes religiões, poder aquisitivo financeiro, não significa que eles são parte do reino de Deus. É uma afirmação chocante, mas ela é a verdade. Mostrei para vocês que, por exemplo, o apóstolo Paulo, um homem intelectualmente falando muito grande, ele tinha uma capa só. Até usei a casa do meu irmão Ivo como exemplo. Se eu deixasse essa blusa lá na casa do irmão Ivo e mandasse uma mensagem para ele dizendo, irmão Ivo, traz para mim quando você vier para São Paulo. Essa frase significa que eu só tenho essa blusa e eu estou passando frio aqui. E um homem da capacidade intelectual de Paulo era um homem rico, de família rica, chegou a um dado momento do ministério e da vida dele que ele só possuía uma capa. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Deixa eu continuar a leitura com vocês, a partir do versículo 21. Nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Não vou fazer mais comentários para ganharmos tempo. Só quis fazer do versículo 20 para fazer uma recapitulação, uma lembrança do que vimos terça passada. Depois declarou aos discípulos, chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está ele. Não vades, tampouco os sigais, porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Estou no versículo 25 agora. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. 26. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias nos dias do Filho do Homem. 27. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. 28. Da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. 29. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo em enxofre do céu e destruiu a todos. 30. E acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Um de nossos assuntos dentro das lives. 31. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje não desça para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve retornar por motivo algum. 32. Lembrai-vos da esposa de Ló. 33. Quem tentar preservar sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, na realidade, a manterá. Amém? Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar a continuar o assunto sobre sinais do arrebatamento aqui nessa noite. Para quem foi entrando, Deus abençoe. Ótima noite para nós todos. Que Deus nos ajude a entender as Escrituras através das Escrituras. Amém? Então vamos lá, irmãos. Nós vimos o versículo 20. Hoje, a partir desse momento, veremos o versículo 21. Vocês se lembram, quem estava aqui na última live, que eu grifei, que eu
mudei a cor de algumas palavras e frases, colocando-as em amarelo. Uma delas é esta aqui, que eu estou passando aqui o meu cursor, a minha seta, tá? Que é justamente parte do versículo 21. Nem haverá anúncios, não vai ser de conhecimento das pessoas. Eu tomei Mateus capítulo 24, do 42 ao 44, onde nós lemos da seguinte maneira: por isso vigiai. Olha só, tem crente que acha que Deus tem a obrigação de fazer todas as coisas e que nossa salvação, nossa cura, nossa libertação é tudo com Ele. Só Ele que tem que fazer. Não é assim. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se a ovelha, que somos nós, irmã Sueli, podemos ouvir a voz do pastor, que é Jesus Cristo, irmã Cimei, e segui-lo, é porque nós entendemos o que o pastor fala. E, consequentemente, nós aceitamos, irmão Antônio, o que o pastor fala e colocamos em prática em nossa vida. Vigiar é um verbo. E quando nós vigiamos, nós estamos executando. É um verbo que nos faz entender que é uma ação sendo executada, sendo empregada. Eu preciso vigiar. Deus, ele faz a parte dele, sem dúvida, mas nós, como cristãos, irmã Sônia, nós precisamos fazer a nossa parte. Devemos ter uma vida consagrada, rendida a ele, devemos ter sabedoria para saber como nos aproximarmos dele, nossa vestimenta, nossas palavras, nosso comportamento, tudo tem a ver com a vida cristã. Tudo tem a ver com o arrebatamento. Jesus Cristo, irmãos e irmãs, quando Deus aprova o Senhor Jesus Cristo no Rio Jordão, quando ele era batizado por João Batista, a pomba desce, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba do Senhor Jesus Cristo. Aquilo significava que Deus estava aprovando o Senhor Jesus para o ministério de Messias, ou de sacerdote, ou de redentor, ou de salvador. Tantas coisas Jesus Cristo fez quando veio na terra por nós, que naquele momento Deus o aprovou e colocou um selo de aprovação. Este selo de aprovação era o Espírito Santo através daquela pomba que João viu descer do céu. Mas continuemos no versículo 42. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Opa! Não temos a data precisa, mas você nota, eu li na semana passada, li novamente hoje, o capítulo 17, a partir do versículo 20 até o 33, nos dão dicas, nos dão pistas, nos dão caminhos pelos quais nós podemos identificar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira delas foi que o reino de Deus não vem com aparência exterior. A segunda delas é que não haverá anúncios. Parece meio confuso isso, mas você vai entender o porquê. Versículo 43. Contudo, entendei isso. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se o irmão Gil soubesse, se o ladrão avisasse, olha, eu vou roubar a tua casa, Gil, às 23 horas e 47 minutos. É disso que Jesus está falando. Então, se o irmão Gil soubesse a que hora viria o ladrão, o que o irmão Gil faria? Se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. O irmão Gil alugaria, não sei se há isso, mas vamos supor que houvesse, alugaria aí uns 2 Rottweiler, colocaria 2 policiais na frente do seu portão, trancaria as portas, fecharia as janelas, porque o irmão Gil sabe que o ladrão viria às 23 horas e 47 minutos. Quando fosse 23 horas, tudo estaria pronto para impedir a entrada do ladrão dentro da casa do irmão Gil.
Jesus Cristo está nos alertando dessa forma. Se nós soubéssemos o dia do arrebatamento, nós talvez ficaríamos relaxados, ociosos, não daríamos muita atenção à palavra de Deus, não iríamos ao culto, não teríamos um pastor, não prestaríamos atenção ao que diz o profeta, nós viveríamos uma vida largada. Talvez, estou supondo. Mas o versículo 44 fala muito bem sobre isso. Nós não sabemos o dia e a hora do arrebatamento. Mas o versículo 44 é uma chave muito preciosa para isso, para nós ficarmos alertas, irmã Thelma. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Ou seja, o que nós precisamos fazer, irmãos e irmãs? Nós devemos ter uma vida vigiada, ter uma vida muito bem colocada dentro da palavra de Deus. Nós precisamos viver como filhos e filhas de Deus, para não sermos pegos de surpresa. Precisa vigiar. Amém? Vamos continuar mais um pouquinho aqui. Eu tomei 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Paulo escreveu esta carta e diz assim: pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, não tem um aviso. Não é isso que diz Lucas capítulo 17, versículo 21? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, na versão Ferreira de Almeida. E nós notamos que ali, na versão King James, nos diz que não haverá anúncios quando a vinda do Senhor estiver acontecendo, próxima. Mas nós temos sinais que nos identificam quando será. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz: entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Irmãos, permitam-me utilizar uma escritura que eu me lembrei quando coloquei esta na tela, mas eu me lembrei dela quando estava meditando, e eu quero ler. Você pode tomar a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, versículos 5 e 6, ou, se você preferir, faça a anotação e leia depois. Diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. No final do versículo 6 diz: para que eu não venha e fira a terra com maldição. O versículo 10 do capítulo 3 de 2 Pedro, o final do versículo está falando justamente disso. Na verdade, todo o verso está falando disso, porque o dia do Senhor virá como ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, os elementos se desintegrarão pela ação do calor, a terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Não é o que nós lemos no capítulo 4 de Malaquias, no versículo 5 e o final do 6? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Deus trabalha com profetas. Outro assunto que nós vimos aqui em uma de nossas lives. Preste atenção, conecte, né, irmã Joélia? Conecte os assuntos. Vocês, irmãs que são costureiras, é como costurar bem firme um tecido. É como usar uma linha de crochê, uma linha de lã. Preste atenção nisso, porque Pedro está falando de um dia terrível. Malaquias disse que haveria um dia terrível, mas que Deus enviaria o profeta Elias. Para quê? Para que Jesus Cristo não viesse e ferisse a terra com maldição. Faça a sua anotação. Malaquias 4, versículo 5, final do 6, associe com 2 Pedro 3, versículo 10. Isso é importantíssimo para o dia que nós estamos vivendo.
Prossigamos. Versículo 22 agora, de Lucas 17. Querer ver o dia do Filho do Homem e não verão. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou para isso, dizendo que, olha, vocês vão querer ver um dia que eu estou aqui com vocês, como eu estou aqui com vocês agora, vocês vão querer ver um dia como esse e eu já não vou mais estar. Tomemos as Escrituras, porque a nossa intenção aqui, irmã Marinês, é o quê? Qual é a nossa intenção? É responder perguntas bíblicas com a Bíblia. A Bíblia tem as respostas para as perguntas. Por isso que é muito importante para cada um de nós, irmão Marcos, tomar São João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque nelas você encontra a vida eterna. Nas Escrituras estão as respostas das dicas que o Senhor Jesus Cristo deu, que seriam os sinais de sua segunda vinda à Terra, para arrebanhar, para buscar uma igreja preparada para a eternidade. Às vezes eu dou uma pausa nas minhas palavras, porque eu estou pensando em usar palavras que sejam a mais simples possível para que vocês possam captar o que eu estou falando. Eu creio que eu tenho conseguido transmitir de forma simples, para que você entenda o texto bíblico. Vamos ao Velho Testamento mais uma vez. Amós, capítulo 8, versículo 11, versículo 12, falando sobre o que Jesus disse lá no versículo 22 do capítulo 17 de Lucas, quando ele disse, vocês vão querer ver o meu dia e eu já não estarei mais aqui. Amós 8, 11. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor, Adonai, em que mandarei a fome sobre toda essa terra. Não simplesmente a fome por comida, nem a sede de água. Olha destacado em amarelo. Mas a fome e a sede de ouvir e se alimentar da palavra do Senhor. Irmãos, já tratei deste assunto com vocês. Vocês que estão aqui há mais tempo já ouviram e farão lembrança disso. Quando eu falei sobre fome e sede de se alimentar da palavra de Deus, eu disse o seguinte: onde você encontra um povo, um pastor, um líder religioso, uma religião que está preocupado em estudar a Bíblia com você? Eles falam sobre coisas que Jesus faz. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus dá prosperidade, Jesus abençoa, abre a porta de emprego. Estas coisas são boas, elas fazem parte da vida de um cristão, mas não é a principal parte da vida cristã. A principal parte da vida cristã é o que o Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos quando este foi procurá-lo de noite. E Jesus disse, olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode entrar no reino. Nascer de novo é o quê? Nascer de novo é deixar a velha vida, a identidade do pecado, quando você fazia o que era pecaminoso e agora você largou aquilo de lado. Você tem nascido para uma nova vida. Que vida é essa? Uma vida com Jesus Cristo. Eu usei o versículo na terça passada, quando Jesus disse, verdadeiramente vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Para entrar neste lugar que Jesus foi preparar, é necessário o novo nascimento. São João, capítulo 3. Leia depois. É necessário que aconteça o que Pedro disse em Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Estou adiantando um assunto que trataremos muito em breve. Vamos voltar aqui. Então, irmão e irmã, examine o que você ouve do pastor, do presbítero, do bispo, do ancião, do pregador. Examine o que ele fala, o que ele ensina, o que ele diz, e veja se está de acordo com a Bíblia Sagrada.
Desde que iniciamos este trabalho, lá no mês, não me lembro se é março ou maio, nós estamos estudando a Bíblia. Eu não sei se já chegamos, não sei, eu vou dar aqui um palpite. Eu creio que nós já passamos por mais de 100 versículos, estudando-os um a um, de maneira separada. Então, perceba, onde você tem tido esse tipo de ensinamento? Eu quero que você atente para as Escrituras. Eu não estou levando você à igreja. Eu não estou levando vocês ao nosso ministério. Eu estou levando vocês à palavra. Porque se vocês vierem à palavra primeiro, vocês poderão estar em Cristo. Não na igreja, em Cristo, não no homem, em Cristo. Este é o lugar escondido por Deus para encontrar vida eterna. Onde? Na palavra. E a palavra e Jesus Cristo não são duas pessoas distintas. Irmão Denilson, a palavra é uma pessoa? Claro que é, irmão e irmã. Claro, a Bíblia é uma pessoa. É a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmão, Velho Testamento, Novo Testamento, sim, quando Jesus Cristo já disse isso, quando Jesus Cristo disse, examinais as Escrituras, o Novo Testamento não estava escrito, ele apontou para o Velho Testamento, Isaías, Jeremias, Sofonias, Ageu, Abacuque, Daniel, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Ester, Rute, Juízes, Josué, Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, Gênesis, ele apontou para o Velho Testamento. Perceba, examine sua palavra, examine as Escrituras de maneira criteriosa, diz a versão King James. Mas vamos lá, versículo 11. Versículo 12, perdão. Os homens vaguearão de um mar a outro, de um lugar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, de Yahvé, mas não lhe será possível encontrar. Era uma profecia do Velho Testamento, irmão Arche e família, de que haveria um dia que a palavra de Deus seria colocada tão para fora do coração e da vida das pessoas que não seria possível encontrá-la. É disso que Jesus falou. Vai ter um dia que vocês vão querer a palavra e eu não estarei mais aqui. Sabe o que é isso, irmão Maurício? Isso fala do arrebatamento. O arrebatamento acontecerá e as pessoas irão dizer assim, mas, poxa vida, todas essas pragas, toda essa mortandade, todas essas coisas ruins que estão acontecendo, elas não deveriam acontecer depois que Deus buscasse o seu povo, tirasse o seu povo da terra? Sim, haverá uma voz que responderá, isso já tem acontecido e você perdeu o arrebatamento. Irmão e irmã que me ouve nessa noite, não perca o arrebatamento por nada. Encontre Jesus em sua palavra. Seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, para que você receba o dom do Espírito Santo. Saia de toda a confusão religiosa nesta hora e venha para a palavra de Deus. Ele é aquele que cuidará de ti por diante, daqui por diante. Você pode dizer, irmão, então eu não terei mais lutas? Eu digo a você, irmão e irmã, talvez você tenha mais lutas, mas eu lhe afirmo, a sua chegada na eternidade será certa. Se você apenas crer nele e lhe entregar sua vida, ele cuidará do restante. Mateus capítulo 5, versículo 6. As pessoas terão fome e sede de ouvir a palavra. Jesus Cristo disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, não de religião, não de credo denominacional, não de coisas fabricadas pelo homem, de justiça, porque serão fartos. São João capítulo 7, versículo 33 e 34. Exclamou então Jesus, eu ainda estarei convosco por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Atente para as palavras em destaque. Estarei com vocês, mas irei embora. Continuando no 34. Vós procurareis por mim, mas não me encontrareis. E onde eu estou, vós não podeis chegar. Eu digo a você, baseado no versículo 34. Não perca isso. Não perca isso.
você deve estar aonde Jesus está. Ele disse: vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, vós também esteja. Então não perca isso, irmão. Não perca isso. Eu vou passar para o versículo 23 de Lucas, capítulo 17 agora. Vos dirão, ei-lo aqui, aqui em cima. Opa, peraí, deixa eu voltar. Isso, aqui. Vos dirão, ei-lo aqui, não vades, tampouco os sigais. Ou seja, vai ter gente que vai falar assim, o Cristo está aqui. Jesus disse, não vai. Mas como assim não vou? Está dizendo que Cristo está ali. Você deve examinar primeiro se é o Cristo. Você deve examinar se aquele que está te chamando, apontando Cristo, é um homem de Deus. É um homem levantado por Deus. Versículo 11 e versículo 24 do capítulo 24 de São Mateus. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Já tomei esse assunto com vocês de profetas e disse que há falsos profetas. Se há falsos profetas, há verdadeiros profetas. Se há uma nota de R$ 100 falsa, é porque uma nota de R$ 100 verdadeira foi o molde para que a nota falsa fosse criada. Versículo 24. Pois se levantarão falsos cristos, falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Se possível, iludir o eleito, mas o eleito não pode ser enganado, iludido, ludibriado. O eleito não pode ser tirado do caminho da palavra de Deus. Continuemos. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, eu já usei esse verso com vocês. Olha que palavra maravilhosa está aqui, ó, onde eu estou passando a minha setinha branca aqui, ó. Porém, avaliai. O que é avaliar? É examinar, é experimentar. Com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu tomei 3 versículos, pequenos, mas de uma grandiosidade de revelação. Meu Deus do céu, que coisa. 19, 20, 21. Não apagueis o fulgor do Espírito. O que é isso? Não deixai para longe de você, irmão e irmã, o Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo na sua alma. Busque, clame, ore por isso. Tenha uma vida separada do mundo, consagrada, para que você receba o Espírito Santo. Não trateis com desdém as profecias. O versículo 20 está nos dizendo que nós não podemos, em outras palavras, nós não podemos fazer pouco caso das profecias. É isso que essa expressão desdém significa. Olha, não façam pouco caso daquilo que as profecias falam. Ou seja, irmãos, irmão Antônio, irmão Marcos, vocês que estão aqui comigo hoje à noite, nós todos, não podemos desprezar as profecias. E Lucas capítulo 17, do 20 ao 33, está recheado de profecias, recheado de dicas que o Senhor Jesus Cristo deixou para que nós possamos saber identificar o dia que nós estamos vivendo e os sinais do arrebatamento. Versículo 21. Mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Na Ferreira de Almeida diz assim, examinai tudo, retende o bem. Ou seja, o que eu tenho feito, falado, mostrado dentro das Escrituras para vocês, irmã Fernanda? Eu tenho mostrado para vocês a maneira de como vocês identificarem um pregador verdadeiro e um pregador falso, independente do cargo ou do nome que ele possui, como líder religioso ou pregador da palavra. O que eu tenho feito com vocês aqui
permitam-me a expressão, é ajudá-los a ficarem bem treinados no que diz respeito a examinar as escrituras e saber aonde está escrito e sobre o que está falando aquela escritura, para que você não seja enganado, porque eu digo a vocês, muitas boas pessoas estão sendo enganadas hoje por religiosos. Muitas boas pessoas estão sendo levadas para longe de Jesus Cristo através de interpretações erradas da Bíblia. Irmão Denilson, é assim? É sim. Você que tem me acompanhado desde o começo, você já viu a diferença entre várias situações, entre vários assuntos que a Bíblia nos coloca, que as religiões do mundo não praticam. Elas ignoram, inclusive. Passam por cima. Como se a Bíblia fosse um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas vamos prosseguir aqui. Então, não, olha, irmãos, principalmente o 20 e o 21 de 1 Tessalonicenses 5, não desprezem esses dois versículos. Não trateis com desdém as profecias, de qualquer maneira, mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. Vai ficar um pouquinho ilustrativo para vocês agora, né? Versículo 23, versículo 24. Eu creio que eu vou conseguir parar exatamente onde meu coração deseja. Vocês estão vendo que na tela de vocês está o mapa do mundo. E o versículo 24, o Senhor Jesus Cristo diz assim, olha, como o relâmpago sai de uma extremidade dos céus e vai até a outra extremidade, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Na Ferreira de Almeida diz, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Irmãos, já tem uma seta aqui, eu acho que a seta do meu mouse e a setinha branca não vai conseguir chegar aqui. Olha, está bem em cima aqui. Vocês estão vendo essa seta grande, vermelha? Na parte de baixo está escrito Israel. Aonde a seta está apontando é o lugar aonde fica Israel. Você vê aqui a África, a Europa, aí nós temos o Oceano Atlântico, tem aqui o Brasil, Estados Unidos, Canadá, é o continente americano. Quando Jesus disse a vinda do Filho do Homem, que é ele, a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai de uma extremidade da terra e vai para outra. Irmãos, o evangelho de Jesus Cristo começou onde ele nasceu. Ele nasceu em Israel, em Belém de Judá. Aqui é o Oriente. É tanto que aquele pedaço do mundo, aonde estão Arábia Saudita, Iraque, Irã, Kuwait, Omã, Iêmen, essa localidade do mundo ela é chamada de Oriente Médio. Um pouquinho de geografia. Espero que não tenha nenhum professor aqui. Se eu errar, eu não passo vergonha. Ali é o Oriente. E Jesus disse que a vinda dele seria como o relâmpago, que começa no Oriente e vai para o Ocidente. Veja, Mateus 24, 27. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem, irmão meu. É a Bíblia que responde à Bíblia. Então, começou com o nascimento de Jesus em Israel. Então, o relâmpago sai. Jesus saiu do Oriente e tem vindo para o Ocidente. Me acompanhe. Já são 10 horas, mas me acompanhe. Por favor, não saia ainda. Vamos ver isso com a luz de outras escrituras. Examine sua escritura, examine sua Bíblia, irmão. Atos capítulo 2, versículo 39. Porquanto a promessa pertence a vós. Isso é Pedro falando no dia em que o Espírito Santo caiu, e ele falou para aquele povo que o ouvia, porquanto a promessa pertence a vós, pertence a vossos filhos, que é a próxima geração,
e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quem estava distante? Irmãos, Jesus nasceu lá há 2000 anos atrás. Perfeito isso, irmão Antônio, irmão Maurício? Jesus nasceu há 2000 anos atrás, irmã Sueli. As duas irmãs Sueli. Então, nós estamos distante do nascimento de Jesus 2000 anos. Mas a promessa também é para nós, os que estamos distantes. Não é distante apenas geograficamente, é distante também no calendário. Tome sua Bíblia. Não é uma interpretação isso. É algo muito simples. Você precisa olhar as Escrituras com revelação. Outro dos assuntos que nós já tratamos aqui. Atos capítulo 9, versículo 15. Me acompanhe. Porém, o Senhor ordenou-lhe, vai. Jesus Cristo conversando com Ananias para ir tirar a cegueira dos olhos de Paulo. Porém, o Senhor ordenou-lhe, vai, pois, ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Eu não tenho tempo para isso, mas pode ser um assunto posterior. Todo o povo de Israel, judeu, é povo de Deus. Deus trata com Israel como se trata como uma nação. Quando você vê na Bíblia a palavra gentios, gentil é todo aquele que não é judeu, que não é de Israel. E Jesus está falando a Ananias que era para ele ir a Paulo e dizer a Paulo, você vai levar o meu nome diante dos gentios e de seus reis. Irmãos, a língua portuguesa é muito clara. Quando eu tenho seu rei, é singular. Eu estou falando apenas de uma única pessoa. Agora, quando diz seus reis, é plural, ou seja, é mais de um rei. Ou seja, Paulo iria, pela vontade do Senhor Jesus, a mais de um povo, a mais de uma nação, cumprindo a profecia de Jesus, que começaria no Oriente, mas viria ao Ocidente. Me acompanhem, por favor. Atos capítulo 11, versículo 19, versículo 20. Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a execução de Estevão, capítulo 7 de Atos. O diácono Estevão, sem medo, ele vai para a rua e prega que Jesus era o Messias. Ele foi preso, condenado, foi apedrejado e morto. Quando aquilo aconteceu, houve uma perseguição sobre a igreja. Aquela perseguição era Jesus Cristo permitindo que esta perseguição acontecesse para espalhar os cristãos, tirar os cristãos de Jerusalém. Para quê? Para que o evangelho de Jesus Cristo fosse pregado. Estevão, parei aqui em Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Só para judeus eles pregavam. Mas olha o que acontece no versículo 20. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene. Eles haviam nascido, eles judeus, filhos de judeus, mas nasceram em Chipre e Cirene, e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Ou seja, saiu de Jerusalém e estava começando a entrar dentro da Europa. Falando de geografia. Estava começando a entrar dentro da Europa. Eu não vou seguir mais adiante, quero parar aqui no versículo 24, mas quero voltar ali no mapa. E aquilo que Jesus disse, será como um relâmpago, de uma extremidade à outra do céu. O que vai ser como relâmpago, irmãos e irmãs? A vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.